E o cessar-fogo no Oriente Médio reacendeu o apetite a risco dos investidores. Com isso, o Bitcoin e também outros criptoativos voltaram a subir na sessão. Isso porque, enquanto as tensões continuavam ali entre os dois países, o Bitcoin chegou a tocar na mínima de 6 semanas. Isso porque os investidores migravam para ativos mais seguros. E o cenário já se inverteu e é sobre esse assunto que a gente fala agora com Paula Zogby, que é estrategista-chefe da Nomad, que eu tenho o prazer de receber aqui no CNN Money News. Muito boa tarde, Paula. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos. Paula, realmente é um momento de muita volatilidade que a gente acompanha nos mercados, falando tanto do mercado acionário nos Estados Unidos, principalmente o mercado de xisto, o Bitcoin, que é muito volátil, e outros criptoativos também não ficariam de fora dessa volatilidade. Sei que ainda é tudo muito incerto, mas é certo a gente falar que esse momento de maior instabilidade passou? Pois é difícil falar que passou, você tem toda a razão, falar que é muito cedo, né, que é muito cedo para dizer se o momento de maior instabilidade passou, mas o mercado, ele tem se comportado como muito, o famoso wishful thinking, né, que a gente gosta de falar em inglês, que é esse pensamento positivo de que o pior não vai acontecer. Mesmo durante os piores momentos do conflito, a gente observou os mercados, claro, né, ativos de maior segurança, como o ouro e o dólar subindo, mas a gente não observou um sell-off muito forte de ativos de risco. O ativo que mais sofreu no primeiro momento foi justamente o Bitcoin, os criptoativos no geral, né, que por serem negociados 24 horas por dia, 7 dias na semana, assim que um conflito ou um noticiário mais pesado acaba acontecendo, ele acaba caindo muito fortemente com esse fluxo aí em busca de ativos mais seguros. Mas no pregão de abertura dessa semana, né, a abertura dos mercados tradicionais, digamos assim, na segunda-feira, o Bitcoin já estava subindo nessa toada, nesse sentimento de que a guerra não iria se estender, e agora com esse cessar-fogo a gente vê ele retomando as máximas não vistas desde antes do primeiro bombardeio. Então, de fato, é um ativo que representa bem essa volatilidade do mercado e esse sentimento de aversão ou de maior busca por ativos de risco. Ele sugere, né, não necessariamente que o pior já tenha passado, mas que os investidores estão sim precificando que agora vai ser mais de alívio o sentimento do que de novas tensões, novas volatilidades. Mas pensando exatamente nesse conceito, Paula, de ativos de segurança, a gente acompanhou uma discussão muito significativa, mesmo antes da escalada desse conflito entre Irã e Israel, acerca desse papel do dólar como um lastro da economia mundial. E a gente percebe que nessa tensão, o dólar, inclusive, ele não virou aquele ativo principal, né, de segurança. A gente acompanhou os investidores migrando também para outros ativos considerados mais seguros, mas não necessariamente o dólar e os treasuries, por exemplo. Queria uma interpretação sua, pensando exatamente nessa diferença, né, de características entre ativos evidentemente tão diferentes, mas eu queria ouvir essa análise sua, né, sobre exatamente essa volatilidade do Bitcoin e essa percepção de agora um certo momento mais tranquilo, né, para que ativos considerados mais voláteis ou mais instáveis possam voltar a ser negociados com mais volúpia. Perfeito. Assim, nesse início de ano, a gente vem acompanhando uma volatilidade também ligada à economia americana. Então, muitos governos, inclusive, né, deixando de ir tão atrás do dólar e comprando mais ouro, por exemplo, como ativo de proteção, as próprias políticas comerciais do novo governo americano e a própria dívida pública americana, que está em patamares nunca antes vistos, tem feito com que essa busca por proteção não esteja mais tão atrelada ao dólar quanto estava anteriormente, mas sim também a outros ativos considerados portos seguros, como o próprio ouro ou algumas outras moedas, né? O franco suíço, por exemplo, a Suíça teve que voltar as taxas de juros para zero, né? Provavelmente vai ter que ir para patamares negativos novamente por conta dessa valorização do franco suíço. Então, de fato, o dólar perde um pouco de espaço, ainda que continue sendo
o grande ativo de referência global, ele perde um pouco esse espaço em ativos de proteção, né? Nessa busca por proteção neste momento de mercado, embora a gente não ache, né, a nossa visão não seja que o dólar vá deixar de ter esse espaço globalmente, ele perdeu um pouquinho aí de um grande espaço que ele tinha, continua sendo 60% das reservas globais, etc. E aí, falando do Bitcoin e dos criptoativos, existe sim uma expectativa de que em algum momento o Bitcoin se torne também um ativo visto como reserva de valor e buscado como proteção. Por não ser atrelado a nenhum governo, ele tem sido, né, existe um discurso de que ele pode ser uma alternativa ao dólar, especialmente em momentos de tensão geopolítica, né? Uma discussão que ficou ainda mais forte, mais acalorada, por exemplo, na guerra entre Rússia e Ucrânia, quando os Estados Unidos resolveram retaliar a Rússia ao tirar o valor aí, né, tirar o poder de negociação da Rússia em relação aos dólares que estão em poder da Rússia, né, que estão no Tesouro Nacional Russo. Então, essa independência de governos e essa facilidade na transação de criptoativos, além do fato do Bitcoin ser um ativo escasso, né, que tem ali um limite de mineração que está perto de ser atingido, fazem com que o Bitcoin seja visto no futuro como uma reserva de valor, mas movimentos como o atual mostram que ele não é ainda visto dessa maneira, né? Os criptoativos ainda se comportam, sim, como ativos de risco e com até mais volatilidade do que outros ativos de risco, como a Bolsa de Valores, por exemplo. O que a gente vê do comportamento do Bitcoin é que, frequentemente, ele não só cai mais forte, né, cai mais do que a bolsa, por exemplo, do que o mercado acionário, mas ele também retorna a patamares mais elevados do que os ativos mais tradicionais de renda variável. Então, a bolsa, ela volta aos preços vistos anteriormente, o Bitcoin volta um pouquinho mais, né, em algumas janelas aí de maior turbulência de mercado. Isso, historicamente, nesse momento ainda não foi o que aconteceu, o Bitcoin não retornou às suas máximas históricas por hora, mas ele continua, assim, sendo visto como um ativo de altíssima volatilidade, muito sensível ao noticiário e não tem, por hora, esse papel de proteção de carteira e de proteção de valor de compra né, no curto prazo, digamos assim, como a gente vê, por exemplo, no ouro, franco suíço e até o iene japonês. Pois é, Paula, você antecipa, inclusive, essa minha pergunta. Como o Bitcoin tem essas características todas que você menciona, né? Tanto a escassez, quanto também essa falta de qualquer correlação com o Estado. Eu queria entender o que falta para o Bitcoin se tornar um ativo, aí sim, para um hedge né, significativo, para se tornar um ativo de segurança, porque, como você disse, é muito volátil. Então, o que falta? É regulação? É algum tipo de estrutura? Eu queria entender, na sua visão, o que falta e quanto tempo falta? O quanto tempo eu vou ficar te devendo, eu acho que não vai ser no curto prazo, tá? O que eu vou te dizer é que eu não acredito que seja algo de curto prazo, mas que tanto a regulação quanto a adoção vem se mexendo um pouco mais nesse sentido nos últimos tempos. Então a gente vê, por exemplo, a nova regulação na Europa, né, que começou ali na virada do ano, fez com que o volume negociado por pessoas físicas na Europa crescesse 70% só no primeiro trimestre de 2025, enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, esse volume diminuiu por conta da aversão a risco. Então, esse ambiente regulatório realmente se movendo, né? Esse é um dado que embasa essa visão de que a regulação é um dos passos, sim, que os investidores estão esperando para ter um pouco mais de confiança e começar a adotar os criptoativos como reserva de valor. No fim das contas, num mercado como esse, né, enquanto a gente não negocia, né, não se sabe ainda se vai existir uma adoção dos criptoativos como meio de pagamento. Eu acho pouco provável, especialmente dada a volatilidade, assim como o ouro não é mais um meio de pagamento, né, propriamente dito. Porém, essa adoção como reserva de valor, no fim das contas, ela vai acontecer quando existir um entendimento pela maioria das pessoas de que o Bitcoin é um ativo de reserva de valor. E isso passa, sim, por uma regulação mais clara, por uma maior adoção institucional, por exemplo, e por amplo apoio de governos. A gente vê aí algumas discussões nos Estados Unidos para regulamentar, primeiramente, DeFi, né? Tem uma discussão aí se vai regulamentar criptoativos de uma forma geral
de uma vez só. Teve um movimento do Texas, né, de ter uma reserva de bitcoins aí como parte do Tesouro Nacional. Então, acho que é uma adoção tanto do governo quanto uma regulação mais clara que podem fazer com que outros investidores institucionais, então um fluxo forte do mercado, né, muito significativo, é, por exemplo, fundos de pensão, quanto os investidores pessoa física também, mudando aí essa visão em relação aos criptoativos, mas por hora a gente está mais para um ativo de altíssima volatilidade, para tentativa de geração de valor no longo prazo, para ser uma pimentinha na carteira, do que nessa frente de proteção da carteira, que, enfim, a recomendação continua sendo tanto os títulos de tesouro, né, de curtíssimo prazo, quanto ouro, outras moedas e até ações defensivas de empresas mais consolidadas têm um papel muito maior de proteção de carteira do que criptoativos atualmente, inclusive o Bitcoin. Muito interessante essa leitura, Paula, porque a gente vem percebendo nesses últimos anos, inclusive, uma série de grandes investidores, também grandes companhias, aumentando as suas posições em cripto, até mesmo nações, como você citou, né, por meio de fundos soberanos. E eu queria entender exatamente o que falta para isso virar uma tendência maior. Isso, evidentemente, do ponto de vista de estratégia. Sim, eu acho que tem uma questão de ampla adoção e eu acho que é um ciclo virtuoso ali, né? A volatilidade desse mercado faz com que os investidores não se apoiem nesse mercado como uma forma de proteção ou como, por exemplo, caixa, né? Algumas empresas a gente vê trazendo essa estratégia de formar caixa em criptoativos, né? De ter as suas reservas aí em criptoativos, tem outras estratégias aí de governos começando a ter ali um pouco mais de exposição ao Bitcoin, mas ainda é muito novo. E enquanto isso não for amplamente adotado, a volatilidade tende a continuar. É um ativo muito pouco conhecido, é muito difícil de trazer a valor presente, né? Fazer um valuation propriamente dito do Bitcoin. Tem muito a ver também com noticiário, né? Enfim, então eu acho que uma ampla regulação, não só na Europa, como a gente já tem agora, mas mundialmente, é essencial e alguma forma de diminuir essa volatilidade do mercado, que pode ser alcançada via maior adoção institucional, então investidores institucionais que giram menos a carteira, né? Se eles tiverem maior exposição a criptoativos, essa tendência já é, né, de diminuição dessa volatilidade, quanto dos investidores de varejo começarem a ver esse ativo dessa maneira. Então, acho que regulação é o primeiro passo, uma discussão maior sobre o papel dos criptoativos, né, no mercado de capitais como um todo, são os primeiros passos, e principalmente a ampla adoção de governos. Quando Trump foi eleito, a gente viu uma disparada muito forte do Bitcoin, porque ele tinha muito esse discurso, né? Bitcoin vai ser oficialmente adotado como parte das nossas reservas. Até aconteceu esse movimento, né, mas sem que os Estados Unidos comprassem um volume muito forte de Bitcoin, então foi utilizado aí só criptoativos que tinham sido apreendidos, né? Enfim, foi até uma decepção desse mercado, mas apoio governamental, embora, né, isso possa parecer um pouco contraditório, porque uma das vantagens ditas, né, do Bitcoin é justamente não ser atrelado a governos. Para que ele seja amplamente adotado como um ativo de segurança, esse apoio institucional, inclusive governamental, me parece muito importante. E pensando um pouquinho no cenário macro, Paula, a gente acompanha essa pressão, né, bastante significativa do presidente Donald Trump em cima do Federal Reserve, por exemplo, de cortar as taxas de juros. A gente tem uma perspectiva pela manutenção ainda das taxas inalteradas em patamares considerados altos para os Estados Unidos, né, ali no intervalo entre 4,25% e 4,5%. Pensando nesse cenário de juros nos Estados Unidos, pensando também nas decisões de política monetária, principalmente envolvendo os bancos centrais europeus, qual vira a grande atratividade de um ativo, né, como os criptoativos, se, por outro lado, né, como a gente conversava mais cedo, os títulos do Tesouro Americano ainda estão atrativos?
Exato, esse é um grande ponto, né? Quanto mais existe a expectativa de que os juros vão permanecer altos por mais tempo, menor se torna a atratividade de um ativo volátil como o Bitcoin. Então é aquela comparação, né? Os investidores eles migram para ativos mais arriscados à medida que a compensação, né, do investimento começa a valer a pena em relação ao que eles obtêm nos ativos que já são considerados livres de risco, que atualmente a gente vê de fato em títulos do governo americano, menor risco de crédito do mundo, né? Embora a gente tenha visto rebaixamentos aí das agências de classificação de risco, comparativamente ainda são os títulos considerados o menor risco de crédito do mundo. Então, conforme os investidores têm um rendimento considerado atrativo nesses títulos, eles têm uma menor predisposição a arriscar mais do seu patrimônio em ativos mais voláteis, e os criptoativos estão na ponta mais volátil nesses ativos voláteis. Então, existe uma grande dificuldade aí do Banco Central americano até nesse momento de saber para onde ir, né? Eles estão extremamente cautelosos, extremamente dependentes de dados para tomar o próximo passo, porque ao mesmo tempo em que existem pressões inflacionárias ligadas, por exemplo, às medidas comerciais, né, às taxas aí aplicadas no Liberation Day, né, enfim, tá para vencer ali o prazo da trégua que foi dada para as tarifas comerciais. Então, por um lado, tem essa pressão inflacionária, por outro lado, esse mesmo ambiente de potencialmente tarifas mais elevadas, etc., traz uma expectativa de possível desaceleração da atividade. Então, o Fed tem esse duplo mandato aí, né, de inflação e de emprego. Essa desaceleração da atividade pode fazer com que taxas de juros muito elevadas diminuam ainda mais a atividade, né, possam fazer com que tenha uma recessão potencialmente. De novo, não é o cenário base, a gente vê um cenário base de desaceleração mesmo, mas o Fed está numa posição muito delicada, então é muito difícil de saber se as taxas de juros vão voltar a cair e quando. Enquanto isso, na Europa, elas já estão caindo, trazendo um pouco mais de fluxo para mercados europeus, né? Enfim, para mercados arriscados europeus, né, a bolsa de valores, etc. Então, de fato, juros mais elevados tendem a tirar um pouco do fluxo de criptoativos, justamente porque eles são ativos arriscados, sim, da mesma forma que acontece com a bolsa de valores, por exemplo. Conversou aqui com Paula Zogby, que é estrategista-chefe da Nomad, a quem eu agradeço pela disponibilidade de bater esse papo aqui com a gente no CNN Money. Eu que agradeço pelo convite. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a Boa todos. tarde.